Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e o convidado hoje é o pastor Francisco. Ele está conosco aqui na comunidade metodista de Brodowski. Mas antes da gente começar esse podcast, eu quero te apresentar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @igrejacmb. Temos dois novos canais no YouTube, um é o Corte CMB, o outro é o Nostalgia CMB. Então a gente já está começando esse bate-papo aqui, é muito importante você deixar o teu like, é muito importante você compartilhar, comenta, que isso traz um engajamento no canal e o YouTube reconhece e começa a mostrar para mais pessoas. Seja bem-vindo ao podcast CMB, Francisco. Obrigado. Começa falando quem que é a pessoa do Francisco. Bom, o Francisco, eu sou casado, né? Tenho 2 filhos. Tenho o Pedro Henrique com 18, a Pamela com 16. Já sou casado há 21 anos. 21 anos. 21 anos. E minha esposa é a Ana, conhecido como Aninha, Aninha, né? Eu trabalho na usina Cevasa, sou motorista lá. Quantos anos lá já? Lá já faz 4 anos que eu tô lá, né? E a Aninha, minha esposa, é psicóloga, né? Já tem uns 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos que ela tá na profissão, né? Tá atuando aí, né? Tá atuando, né? E somos isso aí, né? Estamos nessa caminhada aí. Começa falando um pouco da tua infância, para o pessoal que está em casa conhecer. Você é natural de onde? Eu sou natural de Patrocínio Paulista, né? É a cidade ali do lado de Franca, né? Patrocínio Paulista. Nascido lá, minha mãe chamava Terezinha de Oliveira Germano, meu pai Expedito Germano. Fui criado numa família muito pobre, né? Uma família muito pobre, muito humilde. Meu pai era pedreiro, minha mãe era doméstica, né? Diarista. Então, mas assim, a gente, naquele tempo, né? Era muito pobre, mas era uma infância gostosa, né? Uma infância feliz, assim, gostosa. Eu falo que a gente aproveitava, né? Aproveitava, brincava muito, né? Naquela época, né? Mas uma família assim que, quando a gente é criança, a gente não vê as dificuldades, né? Aí depois que, quando vai crescendo, que a gente vai vendo o lugar que realmente a gente está. É só você ou tem irmãos? Não, eu tinha irmãos. Tinha? Né? Inclusive, a minha família só tem eu hoje, né? E, infelizmente, a minha família foi acometida de muita doença, né? Meu pai faleceu com uma doença de Chagas, aquela doença que pega do barbeiro, né? Uhum. Aí depois... Que incha o coração, Isso, que incha o coração. Ele teve uma pneumonia e aí tossia muito e o coração foi inchando. Uhum. Né? Novo, Francisco? Novo. Ele morreu com 40 anos. Nossa, novo. 38 anos, corrigindo. 38 anos ele morreu. Eu tinha 15 anos na época, quando ele faleceu. E os meus irmãos eram mais novos do que eu. Né? Tinha uma irmã, na época eu tinha 15, minha irmã tinha 10 e eu tinha um irmão... Minha irmã tinha 13 e eu tinha um irmão com 10. Você era o mais velho? Eu era o mais velho. E aí minha mãe lutou, né, para criar a gente. E eu comecei a trabalhar já com 12 anos de idade para ajudar minha mãe, né, assim, para ajudar em casa. Aí meu pai faleceu, eu tinha 15. Aí eu continuei tomando conta da casa, né? E você assumiu esse papel de paternidade, isso, né? Assumiu esse papel de paternidade, né, trabalhando. Graças a Deus, assim, que eu não fui tão infeliz, porque essa família que eu trabalhava para eles, praticamente me assumiu também como filho, né? E me ajudou muito na minha infância, adolescência, né? Então, tem um motivo de muita gratidão por eles, me ensinou muita coisa na vida. E depois, aí veio a gente crescendo, né? Foi amadurecendo e aí as coisas foram acontecendo. Meu irmão, depois também passou um tempo, meu irmão ficou doente. Só que o meu irmão ficou doente com câncer. Nossa, quantos anos? Ele ficou doente, ele tinha... Não precisa lembrar exato, não, mas eu acho que a gente tem uma ideia. Tinha uns
Era na idade do meu pai, mais ou menos, ele tinha. Nossa, que coisa, hein? Não, desculpa, perdão, o pastor. Estou confundindo com a minha irmã. Ele tinha 30 anos quando ele morreu. É capaz que ele 27, 28 anos, quando apareceu a doença Nossa, nele. bem novo. Bem novo. Aí, aos 30, ele faleceu. E era câncer de onde? Era câncer no intestino. Nossa. Aí, depois... Aí, passou um tempo, né? Ele faleceu. Aí, nesse tempo, nesse período, foi o período que eu casei com a minha esposa, né? A minha esposa, quando meu irmão faleceu, a minha esposa estava grávida do Pedro. Estava grávida do Pedro, né? Isso aí faz 19 anos atrás, mais ou menos. E aí passou um tempo, a minha irmã já era casada, já tinha 2 filhos. Ela ficou doente também, só que ela com a mesma doença, um câncer no intestino também. Nossa. E aí ela faleceu com 40 anos. 40 anos. E aí... Deixou 2 filhos. Deixou 2 filhos. E, então, assim, é interessante que isso aí foi uma... Como assim? Depois que eu fui para a igreja, né? Eu fui entender que isso aí era uma herança de maldição familiar, né? Que vinha acompanhando a minha família, né? E principalmente na parte do meu pai. Meu pai teve 7 irmãos. Foram 3 irmãos e 4 irmãs. Então, os irmãos homens, todos morreram novos. Todos morreram da parte do teu pai. Da parte do meu pai. Todos na faixa de 27, 30, Nossa, 35. é uma maldição mesmo. É uma maldição. Todos eles faleceram dessa forma, né? As mulheres que morreram mais velhas, a irmã dele, mas os homens morreram todos novos. E só que quando eu entendi isso, né? Eu peguei e fui lutar em Deus, né? Uhum. Em lutar em Deus. Para cancelar esses decretos aí. Esses decretos, cancelar essa ação demoníaca, né? Na família. E aí a gente quebrou isso lá atrás, né? Hoje eu tô com 56 anos, né? Então, ficou lá atrás. Glória a Deus. Né? Graças a Deus, meus filhos, graças a Deus, estão debaixo de bênção, né? Amém. Então, assim, e a parte da minha mãe, a minha mãe, ela faleceu agora faz 3 anos que ela faleceu. 3 anos, né? Faleceu com 79 anos. A história dela já é outra, a história da família, né? Assim, a parte da materna, né? É diferente a história, né? Mas foi de muita dor, muito sofrimento, né? Assim, a gente sofreu muito com isso, com a perda. Eu sofri muito com a perda dos meus irmãos, né? A minha mãe sofreu muito, porque perder 2 filhos não é brincadeira, né? E novo, né? E novo, isso. Ela já sofreu muito porque perdeu meu pai. Eu lembro que eu passei um período muito difícil com a minha mãe, porque meu pai faleceu, ela entrou em depressão, né, com medo de, estou com 3 filhos, como é que eu faço? E entrou em depressão, né? E é uma situação bem complicada, né? Bem complicada. E aí, por isso que eu disse para você que esse patrão meu, patroa que eu tinha, assumiu esse papel de me ajudar, né? Me acompanhar. Você fazia o quê na época? Eu trabalhava num açougue. Eu entrei lá com 12 anos. Meu pai me colocou lá para trabalhar, que era um amigo dele. Uhum. Falou, não vou deixar você na rua, não. Você vai trabalhar. E colocou eu lá para trabalhar no açougue. E eles me assumiram, assim, como, sabe, mãe, pai, assim. E foi cuidando de mim. Escola, pegava no pé com escola. Ficava em cima, em cima, né? Ajudando a minha mãe. Né? Porque minha mãe perdeu o marido. E não sabia o que fazia com os filhos, né? Aí esse casal que foi me ajudando, né? Qual que é o nome deles? Mauro e Imaculada. De repente chega neles aí essa história. Estão vivos, estão lá. Graças a Deus. Eu tive um momento muito, como é que fala? Emocionante. Eu estava morando em Araraquara, tomando conta da igreja lá. Aí eu estava orando um dia lá e Deus falou para mim, vai lá e vai agradecer eles, né? Lá em Patrocínio. Aí eu peguei e saí lá de Araraquara e fui lá sentar com eles. Foi só choro, né? Olha só. Foi muito gostoso. Eles são convertidos ou não? Não.
Aí eles abraçaram. Sementinha foi plantada. A gente se abraçou, chorou. Eu falo assim, como é que deve ser gratificante, né? Tanto também pela família que te acolheu. E olhar para você hoje e ver a pessoa que você se tornou, né? E fazer. Não, e eles entender que eles fez parte dessa história. Parte. Eles têm muito orgulho, né? Assim, eu até tenho dívida porque eu demoro ir lá, né? Eu quero ir lá, mas assim, é por causa do tempo, trabalho. Trabalho, né? E ir lá agradecer, né? Eu sou muito grato por eles, né? Então foi... E essa minha infância foi assim, né? No início foi muito boa, aí depois foi muito conturbada, né? Assim, na adolescência, na juventude. E é interessante você falar da questão da maldição hereditária, porque às vezes, por exemplo, eu lembro de um caso na cidade que eu acho que os 3 irmãos morreram em torno assim de 15 dias. Né? Na cidade, eu lembro, deu bastante conversa na cidade. E as pessoas não entendem essa questão, né? Desses demônios que agem na família, que nem no caso da tua família, era um espírito de enfermidade que agia, né? Isso. E quando você se converteu aí, que você buscou, né? Porque a gente acha que é só aceitar Jesus e as coisas se resolvem, né? Não é bem por aí, né? E você se posicionou, né? E lutando ali, e isso foi quebrado. Mas é interessante você tocar no assunto e falar, porque de repente tem alguém nos assistindo, né, e passando por algo parecido, ou de repente é alguém que nem é da igreja. Isso. E a gente tem muito de questionar Deus, né? O porquê? Será que Deus está me amaldiçoando? Será que Deus ele não gosta de mim, né? E às vezes é uma questão ali desses demônios que agem na família e vai ceifando a família, né? Exatamente, porque na verdade, por causa da cultura, né, da nossa família, da cultura brasileira, eles vão fazendo pactos dentro da cultura, né? Dentro da religião, vão fazendo pactos. E aí esses demônios acham que eles têm o direito, né? Porque, na verdade, os pactos, as coisas que fazem são alianças, né? Verdade. Então, eles acham que têm um direito naquela família, que aquela família é deles. Isso. Então, eles vão atuando ali, né? E se não vier ali uma palavra, um decreto na palavra de Deus para destruir aquela maldição ali, né, através do sangue de Jesus, para anular aquilo, eles continuam. E a questão, vocês tinham alguma religião nessa época, teus pais ou não? Não, era assim, a que eu conheci na época lá, eles eram católicos, né? Uhum. Mas não deixava de ir num benzedor, Entendi. Né? Não deixava de ir num espiritismo. E tinha aquela raiz também que vai saber o que vinha lá de trás, né? A questão dos pais deles. Isso. Tem heranças, né? Lá dos avós, bisavós, que a gente não sabe, não conhece, né? Da parte do meu avô, da minha mãe, materna, o pai dela, eu consegui, né, descobrir isso através dele, que a gente era muito amigo, assim, eu era muito chegado ao meu avô, né? Ele contou que a avó dele, a mãe da mãe dele, ela veio no navio da África. E ele conheceu ela. Ela morava... Ele veio pro litoral aqui no Brasil, e ela foi vendida para um fazendeiro. E esse fazendeiro era aqui de Pedregulho, aqui perto de Franca. Olha só. Aí ela veio para cá, morou aí. Meu avô, quando foi casar com a minha avó, teve que ir lá pedir a bênção, que tinha aquela história, né, antigamente. Sim. Teve que ir lá pedir a bênção. Então, ela veio no navio negreiro, né? Criança, separou dentro do navio dos pais. Os pais foram para uma região e eles venderam ela para uma família. Situação, né? Muito difícil, né? Então, assim, tem essas histórias, né? Então, quando eu me converti, que eu especulava mais meu avô, né? Que eu queria Sim, conhecer. Né? É aquela questão espiritual também, de mapear, né, a história e saber o que está agindo ali para poder quebrar. Começa falando da tua conversão, como é que foi isso? Então, conversão foi mais ou menos um pouco depois desse período turbulento, né? Que eu converti, eu tinha uns 18 para 19 anos que eu converti. Nesse período aí, a minha mãe estava ainda em depressão, né? Depressão, meu irmão ainda era vivo, minha irmã, mas a minha mãe estava em depressão ainda. Então, assim, foi um momento muito conturbado.
E aí uns irmãos lá em Patrocínio Paulista, tem um irmão lá que ele era coroinha da Igreja Católica, e ele foi comprar um livro, uma Bíblia, não sei, em Franca. Chegou lá e encontrou uns irmãos que começou a evangelizar ele. Né? E evangelizou ele, aceitou Jesus, e ele começou a... Ele é... Como é que chama? Ele é professor de educação física da prefeitura lá de Patrocínio, e ele dava aula de futebol para a moçada, né? Então tem uns amigos meus que jogavam bola lá com ele, treinava com ele, ele era treinador. E aí esses amigos começou a ouvir ele pregar, e aí ele marcou uma reunião com o pessoal, que ele ia dar um estudo, né? E aí esse amigo meu de infância, que a gente foi criado na rua, me convidou para ir, vamos lá conhecer e tal. Mas nessa época eu já saía, já bebia uma cerveja, já estava junto com os amigos, né? E aí eu fui ver como é que era. Aí, lá ali, Deus começou a falar no meu coração. Né? Levou um tempo ainda, levou mais ou menos 1 ano para mim tomar a decisão. Mas eu ia nas reuniões, ia participar. Foi sendo semeado ali. Via, ouvia e fui indo. Quando eu tomei a decisão, falei, não é isso mesmo que eu quero. Então, eu sou de uma família católica, das duas partes, tanto dos pais como do materno e paterno, católico. Então, eu vivia mais na parte materna, que da minha mãe, que meu avô morava do lado da minha casa, assim, pertinho, assim, meio quarteirão da minha casa. Então, eu vivia ali naquele contexto. E eu me converti ali. Aceitei Jesus, rapaz, foi muito difícil. Foi uma luta. Consegui. Minha mãe ficou louca. Eu já passei situações assim da minha mãe pegar a Bíblia, e eu saindo com a Bíblia debaixo do braço, ela me chamar, volta aqui. Ela catar a Bíblia e rasgar a Bíblia na minha cara. Eu assim. passei por isso dentro da minha família também. Eu vi, né? Na verdade, não foi por conta de mim, foi por conta da minha mãe, mas eu presenciei algo também. Jogar aqueles pedaços da Bíblia assim na minha cara, assim, me amaldiçoar, falar um monte de coisa. Preferia ver o morto do que eu envolvido com crente. Sabe, aquelas coisas, né? E então foi assim, mas essa conversão foi muito gostosa, porque ali era um grupo de jovens, né? Um grupo de jovens, de mais ou menos uns 10 jovens, começou. Isso lá na tua cidade? Lá em Patrocínio Paulista. Um grupo de jovens. Aí foi indo. Daí, esse grupo de jovens, nós ficamos ali uns anos, né? Não sei te falar certinho, mas uns 2, 3 anos, mais ou menos, ali estudando a Bíblia juntos, né? Tinha um lugar lá que nós chamávamos de Vale, um lugar lá onde a gente fazia vigília. E lá tinha uns troncos, nós colocávamos assim, todo domingo nós estávamos ali, estudando a palavra, orando, né? Fazendo vigília na sexta. E aí, um dia eu fui em Franca comprar uma Bíblia para mim. Falei, preciso comprar uma Bíblia, né? Cheguei em Franca lá, procurei uma livraria, não achava livraria. Aí me indicaram, tem uma livraria em tal lugar assim. Aí eu fui lá, cheguei lá, quem que era o dono da livraria? Bispo Zezinho. Ah, sério? Era ele. Era ele. O nosso bispo, só para o pessoal entender, o nosso bispo Zezinho. O nosso bispo Zezinho. Amigo do pastor Gé. Isso. Ele era o dono da livraria, né? Que ele tinha já a igreja em Franca, né? Ele tinha a igreja na época em Franca e ele era o dono da livraria. Ali ele viu eu comprando, encostou, começou a conversar comigo. Usava aquela boininha também? Não, nessa época não. Aí ele começou a conversar comigo e perguntou de onde eu era e tal. Aí eu falei que a gente tinha um grupo lá em Patrocínio. E aí ele começou a dar estudo para nós lá em Patrocínio. Ah, que bacana. Ele deu estudo para nós lá 2 anos e meio, mais ou menos. Todo domingo de manhã ele ia lá. Quando não ia ele mandava um outro pastor. E ali ele começou a igreja lá. Né? Ele começou a igreja lá em Patrocínio. Aí cresceu, né? Depois, essa história da igreja que eu fui lá, né? Da Fonte da Vida, né? Que eu fui, aí bagunçou um pouco, porque aí o pessoal da igreja lá se separou também. Depois... Então, mas como é que foi isso? Por exemplo, ele fundou uma igreja lá em Patrocínio Paulista, o Bispo Zezinho. Aí você ficou ali como líder, alguma coisa ou não? Como é que foi eu isso? era um dos líderes. Você era um dos líderes. E tinha esse irmão que evangelizou nós.
como a gente foi destacando, assim, né, crescendo, e a gente começou também a pregar, ajudar, a gente fazia evangelismo na cidade, saía o grupo de irmãos de casa em casa. Naquela época nós fazíamos de casa em casa, levava folheto, orava fazendo com as pessoas. evangelismo. Isso, e muita gente converteu na época lá, né? Então foi um trabalho assim que a gente começou lá. Né? E o bispo Zezinho, ele tá apoiando a gente ali, né? Apoiando e tudo. A igreja cresceu, né? E tinha um pastor na igreja? Ou era ele? Ele vinha fazer ele vinha, o pastor... Ele era o pastor, tipo, que vinha e fazia o culto. Ele vinha, e depois tinha esse grupo de irmãos, igual, era o Maurinho, ele chamava Maurinho, o líder lá. Não é o Maurinho lá, não. O Maurinho. De Ribeirão? Não, lá de Patrocínio. Ah, tá. Não sei se você conheceu ele. Não, esse ele, não. O Maurinho que eu conheci foi o que eu trouxe para fazer um podcast também, mas é de Ribeirão Preto. É de Patrocínio. Eu chamo ele de Maurinho. Maurinho, tinha um Maurinho lá e tinha eu que pregava. O Maurinho era eu que pregava, né? Que eu tinha mais o dom de cuidar do povo. Eu saía, visitava as pessoas, orava com as pessoas, né? Então, o Maurinho já era mais evangelista e eu já era mais pastor, né? Então, estava mais assim com o povo. E então foi assim que começou a igreja lá. Aí depois teve todos esses problemas aí de separação da fonte da vida, né? Aí o Zezinho foi para a fonte da vida. O Zezinho era o bispo Zezinho era da fonte. Nessa época não era fonte ainda, né? Ah, tá, entendi. Já no início da minha conversão não era fonte. Depois, era comunidade evangélica, né? Entendi. Aí ele se agregou à fonte? Aí agregou à fonte, se ligou à fonte. Vocês já começaram, a partir do momento que ele se agregou, vocês se agregaram junto ali, é isso? Isso. Aí passou um período que o bispo Zezinho saiu da fonte, né? Nesse período, o pessoal de Patrocínio também saiu. Ah, tá, entendi. Né? E eu fiquei, por que eu fiquei? Porque nesse período, eu já era casado com a Aninha. Aí eu estava em Batatais, já morando em Batatais. E aí nós ficamos com a fonte da vida em Batatais. E era uma igreja que vocês pastoreavam ali? Como é que era? Lá em Batatais? Você fala em Batatais? Isso, em Batatais. Não, em Batatais sempre foi meu cunhado, Zé Roberto. Né? Era ali com o Zé Roberto isso, já? Com ele entendi. Lá. Isso. Aí, eu mesmo eu pastoreei em Araraquara, né? Ah, entendi. Lá em Araraquara. E como é que você foi parar lá? Daqui de Batatais foi para Araraquara? Então, eu estava aqui com o Zé Roberto, ajudando ele. Né? Então, estava apoiando ele. Aí, em 2003, eu fui consagrado a pastor ali com ele. Estava ajudando ele, apoiando ele. E aí eu conhecia muita gente. Tipo assim, em 94, voltando um pouquinho, em 94, era solteiro ainda, eu fui para Goiânia. Você entendeu? Fazer seminário. Fiquei 3 anos lá em Goiânia. Na época daquele mover que tinha em Goiânia. Fiquei 3 anos lá, tal, então... E eu conhecia muita gente, conhecia os bispos, tudo da Fonte da Vida, né? O bispo Ovídio, o bispo de Paula, esses bispos aí. Aí eu estava aqui e apareceu um bispo, na época, aqui em Ribeirão, que é o Misael. Ele veio, ficou sabendo que eu estava em Batatais, me conheceu lá em Goiânia. Ficou sabendo que eu estava em Batatais. E aí o pastor que estava em Araraquara estava indo embora para Maceió. E eles estavam procurando um pastor para colocar lá em Araraquara. E aí fizeram lá uma reunião, procuraram. Aí apareceu até uns bispos para ir para lá e tal, mas nenhum deles eles aprovaram. Aí quando citaram meu nome, aí esse bispo Misael falou, não, é o Francisco, é ele mesmo que nós vamos levar para lá. Eu conheço ele, nós fomos para lá. Eu estava trabalhando na usina Batatais. Eles me chamou, nós fomos para lá. Aí lá eu fiquei 8 anos. 8 anos lá? 8 Pastor anos. de frente com a igreja? Pastor de frente, tomando conta da igreja lá. Fiquei 8 anos lá. Foi um momento muito bom, muito bom. Bom para um lado e ruim para o outro. Né? Qual que era o tamanho da igreja lá, de porcentagem de membros? Olha, assim? Quando eu fui para lá, assim, quando eu comecei lá, tinha mais ou menos assim umas 500 pessoas. Quando eu comecei lá. Só que a igreja lá, tipo assim, tinha pastor de tudo quanto é lugar lá. Pastor da Quadrangular, pastor da Assembleia, pastor não sei lá. A igreja era bem inchada mesmo, né?
Então, aí quando eu fui para lá, que eu comecei a desenvolver o trabalho lá com a igreja, aí foi dando aquela murchada. Né? E aí que a gente começou a formar líderes lá mesmo. Porque os líderes que tinha era todo um da igreja, outro de outra igreja. Chegando. Então, aí era difícil trabalhar, né? Aí depois nós começamos a fazer um trabalho de formação, né? Aí nós formamos lá, foi 5 pastores lá, foi formado lá com a gente. Mais os obreiros, presbíteros lá, né? Uma igreja grande, né? Não, nós saímos de lá, tinha 350 pessoas. Olha, uma igreja grande. Formada, a igreja estava formada, com todas as estruturas. Tinha trabalho com crianças, jovens, adolescentes. Tinha todas as áreas da igreja estavam funcionando, né, quando a gente saiu de lá. Você ficou 8 anos lá? 8 anos. Aí a igreja te pagava o salário lá de pastor e vocês viviam disso lá? A gente vivia disso lá. Pagava o salário, mas meio turbulento, mas, né? E você ficou 8 anos lá, depois de lá você foi para... Qual que foi a tua transição? Você volta para Batatais? Isso, eu voltei para Batatais por quê? Um pouco também que a gente já estava meio cansado do sistema, não da igreja, que a igreja é a coisa mais gostosa do mundo que a gente... É a igreja, né? Cuidar do povo, visitar, orar com o povo, isso aí é a coisa mais boa que tem para um pastor, né? Agora, o problema era financeiro, né? Que era uma estrutura totalmente diferente, né? Que vocês conhecem aqui, né? Que é a estrutura... E eles falhavam muito com essa questão financeira com a gente, né? Salário, a gente passava muito apertado, né? Muita dificuldade. E o que aconteceu? Eu cansei daquilo. Cansei, né? Já estava muito cansado daquela luta, né? Aí o meu sogro, pai da minha esposa, ficou doente. E a gente vinha direto final de semana aqui para Batatais para visitar eles e tal. Daí a pouco ele ficou bem ruim mesmo. Foi aí que ele faleceu. E nessa época, a minha mulher, nós decidimos voltar. Por quê? A minha sogra ficou sozinha, morando sozinha. A minha sogra ficou deprimida, começo de depressão. E aí nós resolvemos voltar. E aí chegamos aí, os irmãos decidiram lá, com a minha esposa, a gente ficar com ela, cuidar dela. Nós ficamos com ela esse período, né? E nesse período também, aí só estava minha mãe, né? Porque meu pai já ia falecido, meu irmão e minha irmã. Aí ficou só minha mãe, sozinha. Aí o que eu fiz? Eu arrumei um trabalho aqui, cuidava da minha sogra e cuidava da minha mãe. Corria lá na minha mãe em Patrocínio, ficava nessa. E aí, agora, 3 anos atrás, minha mãe faleceu. Já 2 anos que a minha sogra faleceu. Aí, quando completou 1 ano que ela tinha falecido, aí eu falei com a minha esposa, vamos embora. Então, precisa tomar um rumo da vida. Né? Porque nós temos chamada, nós temos tudo. Nós temos que ir para um centro de obra, crescer, para, no futuro, e se Deus permitir, ser enviado. E foi esse o nosso coração, ir para um centro de obra, né? E aqui... E você já conheceu o trabalho aqui de Brodowski? Eu já conhecia. Conhecia porque essa época de juventude na igreja, né? Que a gente era ali de Patrocínio Franca, né? Ela ligado com Franca. A gente vinha nos encontros aqui. Ah, tá. Os encontros que tinha de carnaval, né? Naquela época. Eram os retiros, que tem até hoje. Né? Que tinha ali na escola, ali na frente, né? A gente vinha, né? E ali a gente conheceu todo mundo, né? O Jefferson, essa turma antiga aí, a gente conheceu. Quem que eram os teus amigos de infância aqui de Brodowski? Quer ver? Tem o que eu conheço, tem o Michenz, né? Só gente boa. Só gente boa, né? Michele, né? Cardoso. Olha aí. O Valdeci, que eu conhecia, esse pessoal mais antigo, né? Então, assim, eu conhecia esse pessoal tudo. Né? A Lúcia. A pastora Lúcia, né? Que era daquela geração nossa, né? A Lúcia, a Aninha, minha esposa, minha cunhada. Era a turminha. Foi legal a gente falar da transição, para o pessoal entender. Você entrou na parte da questão da tua família, né? Com o quanto foi difícil a questão deles se adaptarem com o fato de você ter se convertido,
Aí a tua mãe, né? E eu sempre pergunto, eu gosto, porque a pessoa que está assistindo a gente em casa, de repente, a nova convertida, ela acha que só acontece com ela. Meu Deus. E não é assim, né? A gente sabe que na prática o inimigo pega pesado e ele vai usar as pessoas mais próximas da gente, aquelas pessoas que podem nos ferir, nos machucar, e vai se levantar, né? Vai te chamar de radical demais, que você não deve ficar demais na igreja. É aquela coisa, né? Não chamava tanta atenção quando a gente estava lá fora do mundo, mas vai chamar atenção porque está indo na igreja. Eu gosto de entrar nesse ponto. Na questão, na hora que você entrou na questão da tua conversão, você lembra as tuas primeiras experiências aí que mexeu contigo, assim? Você tem gravado isso em você ou não? Assim, detalhadamente não, né? Porque já faz muito tempo, né? Mas as experiências maiores que a gente teve mesmo, eu tive muita experiência nesse lugar que eu falei que chamava Vale, onde a gente se reunia debaixo de umas árvores, quando a gente começou. Onde vocês iam fazer vigília e estudar Bíblia. Isso. Então, ali a gente teve muita experiência, né? Aquelas experiências que o pessoal sempre conta, os mais antigos aqui, né? Conta dos gravetos pegando fogo. Ah, do fogo, cair. Fogo azul, né? Pegava fogo. Essas experiências, né? Da presença de Deus mesmo. E essas vigílias o Zezinho ia. Quase todas elas ele ia com o pessoal de Franca para lá, para orar com a gente lá. Então, foi uma experiência marcante ali para nós, né? Assim, e uma coisa que ficou gravado para sempre no meu coração é que quando naquela época a gente tinha 19, 20 anos, né? E você via aqueles homens de Deus falando, pregando lá para a gente, e eles falavam que a gente, Deus vai levantar você vai ser um homem de Deus, trazia aquelas palavras proféticas, né? Aí a gente olhava assim para cima e falava, gente, isso aí não vai acontecer fácil, não. Isso aí, eu tô tão distante disso aí que isso nunca vai acontecer um negócio desse aí. Eu acho que não acontece, não, né? O pastor gosta da gente, tá animado, né? Mas mas realmente era uma palavra, né? Liberada. Isso é interessante, né? Você tocar nesse assunto da questão da profecia, porque é aquela coisa, né? A gente recebe muita profecia no começo da nossa conversão, mas às vezes a gente recebe assim, algumas eu lembro de algumas coisas, né? Mas você entra naquela, né? Tipo, será que é isso mesmo, né? Será que ele não tá viajando, né? No que ele tá falando? E aí, ao passar do tempo, você vai entendendo que quando é de Deus, a gente começa a viver, né? As coisas vão se alinhando na vida da gente, Deus vai colocando pessoas improváveis na nossa vida, de repente são pessoas novas que nunca fez parte da nossa vida e Deus vai nos conduzindo para um caminho que a gente vai cumprindo o propósito dele. E assim, o pastor Alexandre, eu vejo também que tem uma coisa que prende a gente, que a gente não entende quando a gente é novo. A gente não entende, que é o passado. Né? Porque eu vejo assim, Deus, ele dá a palavra profética para frente, não é? Para a gente ir para frente, para caminhar para frente. E o inimigo, ele manda uma palavra profética do mal para trás. É verdade. Você ficar olhando o passado e deixar de olhar para aquilo que Deus mostrou. Deixar de olhar para aquilo que Deus mostrou. Então, a gente é guiado pelas vozes, né? O som. Então, o som tem um som que nos manda para frente, para romper. E tem um outro som que manda para trás, né? Então, aí a gente fica muito preso né? Na família, nas coisas do familiar, né? Nas heranças. Aí... eu fico imaginando o teu caso, né? Com certeza, eu vou entrar nesse assunto, mas eu tenho a convicção que o inimigo ficava fazendo isso na tua cabeça. A questão de, tipo, você ter perdido teus irmãos tão novos, né? Com a questão da mesma enfermidade. O inimigo ficava jogando na tua cabeça, tipo, você vai morrer do mesmo jeito. Vai acontecer com você também, o próximo é você. Não, e o inimigo usava minha mãe. Usava minha mãe. Falou assim, e ela falava para mim, você corre atrás, viu? Porque ela falava, essa família do seu pai aí, ela falava do meu pai, né? As famílias do seu pai, eles têm tudo problema, então você tem que correr atrás, porque senão você vai igual seus irmãos. Ela falava desse jeito. Olha só. E o diabo usava a boca dela. E você chegou, assim, num momento da tua vida, por exemplo, você falou que perdeu uma irmã nova e um irmão bem novo, né?
na hora que você avançou assim, em idade, assim, que você olhou, você falou assim, Deus é poderoso, Ele fez na minha vida. Você chegou a ter esse pensamento, essa oração? Mas é muito emocionante, né? Porque você vê que aquilo que Deus falava lá atrás, né? Aquelas palavras, tudo, você vai trazendo a sua memória e falar, Deus é fiel, olha aqui, eu estou aqui, né? E é interessante, uma vez eu estava no encontro, até na Fonte da Vida, que teve uma palavra que o pastor liberou lá no ambiente, não falou para mim, mas liberou no ambiente. Aquilo eu tomei. Você já pegou, já. Ele falou assim, ó... porque tem essa também, né? Tem. Acho que eu vi um podcast, eu vi uma mensagem uma vez do apóstolo Luiz Hermínio, que ele fala que ele estava numa sala com os líderes e ele estava num momento difícil da vida dele, onde ele saiu de casa, já cortaram a força dele, ele foi debaixo de chuva com uma bicicleta, e ele chega lá, o pastor começa a liberar, eu tô lembrando disso agora, essas palavras, essas profecias, porque tem pessoas aqui e tal, e tem alguém aqui que Deus levantar e já... Ele falou assim, parece até ser meio orgulhoso, né? Mas ele dá um pulo da cadeira e fala, essa pessoa sou eu, né? E ele começa, e Deus faz tudo. Ele fala assim que tudo aquilo que foi liberado naquele ambiente, ele tomou posse e Deus fez tudo na vida dele, levantou a vida dele através daquelas profecias que foram liberadas ali. Então, eu lembro que a palavra, que foi uma palavra liberada, eu não lembro nem quem foi que falou. Sei que foi no encontro desse daí. Que ele falou assim, aqui eu vejo pessoas aqui dentro, que vão passar de 100 anos. Olha. De 100 anos. Aí eu falei assim, não, eu tomo essa palavra para mim. Tomei posse. Eu posso, mas eu vou passar com saúde. Eu falei assim, dentro de mim, né? Verdade. Eu vou passar com saúde. Não é sofrendo, não. E nem dando trabalho para ninguém. Então, assim, pastor, essas experiências que eu tive, né? E também nos encontra aqui. Nos encontra aqui, de jovens que teve, vários encontros que eu fui. Em Bebedouro, teve muito encontro também lá com o Bispo Kelsey. Então, vários encontros que eu tive, experiências poderosas com Deus, do Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo, batismo de fogo, né? Eu lembro uma vez que lá em Bebedouro eu recebi uma presença tão forte, não foi só eu, um ambiente, tinha mais ou menos mais de 100 jovens, todos foram pro chão. É aquele ambiente profético, né? Deus vai derramando. E você via que parece que a pessoa estava sendo queimada, sabe? Tanto que ela gritava, assim. E aí eu lembro que logo depois desse encontro, eu fui em Franca, né? Estava numa reunião em Franca. Aí eu estava entrando na igreja, eu estava saindo da igreja, pro hall da igreja lá, e estava entrando um irmão, um amigo nosso que trabalhava comigo, né? Aí eu cheguei nele assim, ele chama Raniele, faz muitos anos que eu não vejo ele. Abracei ele, Raniele, e deu um tapa assim nele, que ele fez assim, porque ele estava com muita dor. Ele veio para a reunião com a dor abdominal, na costela aqui, estava com a dor insuportável. Aí eu cheguei e bati, dei 2 tapas assim na barriga dele, e ele falou, eu falei, o que foi? Não, só estou com a dor terrível. Não, Deus já curou você, meu irmão. Aí ele entrou para dentro. Ele foi lá dentro, sentou, levantou e voltou, falou, o que você fez comigo? Falei, o que foi? Rapaz, você pôs a mão aqui, sumiu a dor, desapareceu. Eu não estou sentindo mais nada. O que você fez? Não sei o que, estava se convertendo, né? O que você arrumou? O que você fez? Foi só se encostar aqui e tal. Então, essas experiências, né? Marcava, a gente era jovem, né? Eu ia te perguntar sobre isso. Assim, teve casos de situações de pessoas que passou pela tua vida e você ajudou de certa maneira, ajudou com libertação, né? Tem alguns, assim, pra gente contar, o povo gosta de ouvir. Teve bastante, né? Inclusive, tem um, assim, mais recente, que foi lá em Araraquara. Ele chegou na igreja, ele chama Mauro, um amigão meu. Chegou na igreja, muito ruim. Eu estava pregando num culto de domingo, eu vi ele lá com a esposa dele, mas a primeira vez que ele foi, né? Aí, no outro dia, cedo, na segunda-feira, eu fazia caminhada, eu acordava de madrugada para orar,
Aí depois eu saí, acabava de orar, saí para fazer uma caminhada, para tomar café, para ir para a igreja. Eu estava fazendo caminhada e encontrei com ele num bairro lá que estava construindo. E ele me viu. O senhor é o pastor lá da igreja. Eu falei, sou. Ele falou, eu precisava de conversar com o senhor. Eu falei, não, pode falar. Aí ele foi contar a história da vida dele. Ele falou, olha, eu sou um cara que estou perdendo meu casamento. Estou perdendo meu casamento, minha mulher vai largar de mim, ela já falou que vai embora. E meu filho não gosta de mim. E eu sou viciado em cigarro, álcool e maconha. Então eu fumo maconha o dia inteiro. Chega de tarde eu vou pro bar em vez de ir para casa, beber. E eu fumo cigarro o dia inteiro também. Então meu casamento está acabando. Minha mulher vai embora. Ela não aguenta mais. Eu sou um cara trabalhador, não perco um dia de serviço. Só que eu não... O que eu faço? Aí eu falei para ele assim, o que você quer fazer? Falei assim, ó, tem duas opções para você. Nós vamos começar uma campanha agora de Daniel, 21 dias de jejum e oração na igreja. Ou eu posso arrumar uma casa de recuperação para você, você vai para lá, fica lá. Aí, ou você faz a campanha comigo. Ele falou, não, a casa de recuperação não posso, porque eu não posso parar de trabalhar. Né, que eu tenho que sustentar minha casa. Agora, eu faço a campanha com o senhor, então. Ele falou, só que você vai ter que fazer. Eu falei para ele, senão Deus não faz a obra. Aí ele entrou comigo na campanha de jejum. Ele falou assim que tinha dia que ele trabalhava, que ele estava bambo, né? Porque ele jejuou mesmo. Jejum. Trabalhando de serviço pedreiro. Pesado, né? Pesado. E no sol quente. No sol quente. Aí, na primeira semana, ele parou de beber. Na primeira semana, ele parou de beber. Chegou sexta-feira e ele falou, não vou beber mais. Não bebeu. Na outra semana, ele parou a maconha. Na outra semana. E na outra semana, começou a semana, foi domingo, segunda, na terça-feira, ele abandonou o cigarro. Olha só. Até hoje, nunca mais. Glória a Deus. Nunca mais. E restaurou a família? E restaurou a família, está lá uma benção. E homem de Deus. Eu vim embora para cá, ele não está na fonte da vida. Ele vai numa outra igreja lá, mas é eu que pastorei ele, porque ele me liga, eu falo com ele, eu oro com ele, né, pelo telefone, tudo. Então, assim, foi muito forte, porque eu vivi com ele os momentos. A abstinência, entendeu? Que ele viveu aquele momento da abstinência também. Então, assim, que ele ficava louco. Ele falou que vinha vontade nele, ele falou que subia nas paredes, ficava nervoso. Então, aí eu ia conversar com ele. Que é a questão ali do tempo de limpando, né? Limpando. Aí eu ia na casa dele, conversava com a esposa, orava com a esposa. Ali, e foi um momento, assim, muito bonito, sabe? Uma experiência muito tremenda na vida deles. Né? E na minha também, né? Porque foi um momento diferente. Né? Foi muito gostoso. Se as pessoas entendessem, né, o poder do jejum, né, e o que ele faz, né? O jejum é igual eu e minha esposa, né? Nós dois. Tudo aquilo que nós temos, às vezes, de romper, de vencer, de alcançar, é o jejum, né? Quando nós estávamos em Araraquara, ela já tinha a faculdade de letras, a que ela fez aqui em Batatais. Quando chegou em Araraquara, ela contou para mim, nossa, eu tinha um sonho de fazer psicologia. Falei, não, então, vamos ver, vamos correr atrás, vamos ver se a gente consegue. Nós entramos no propósito, eu e ela, jejum e oração. E aí Deus abriu as portas, e ela entrou na faculdade. Aí ela estudou 2 anos, 2 ou 3, eu não lembro agora certinho. Aí o que aconteceu? Eu não tinha condições mais de pagar a faculdade. Ficou apertado para mim. Por quê? Por causa da igreja, dos problemas da igreja lá. Aí, ela falou, eu vou trancar. Falei, não, você não vai trancar, não. Vamos fazer outro propósito. Jejum e oração. Fizemos outro propósito de jejum e oração, fomos buscar. Aí, um dia, ela estava estudando, né? Lá no computador, fazendo o trabalho dela no computador, passou lá no site da Unip, o financiamento do governo lá, o FIES.
Aí ela falou para mim, bem, o que você acha disso aqui? Eu falei, vamos ver, né? Aí passou mais uma semana, veio de novo a mensagem, falou, não, eu vou lá. Foi lá, a gente correu atrás, foi no banco, chegou no banco, 100%. Conseguiu. Conseguiu 100% de financiamento. E terminou a faculdade. Glória a Deus. Né? E hoje... Hoje ela exerce tudo. E a gente já está... Porque, assim, leva depois que é 1 ano ou 2, não sei, que você começa a pagar depois que você está exercendo É verdade. aí que começou a pagar, né? E acho que já até terminou de pagar já, entendeu? Então, assim, são experiências muito poderosas, né? Que você rompe os Crescendo céus. a nossa fé, né? Também. Né? Rompe os céus, essa questão do jejum, né? É muito forte. Na questão de ministério, o que te atrai, Francisco? Tem uma área específica, assim, ministerialmente, que você gosta? Olha, tem. Não só uma, né? Uma que me atrai muito, assim, eu gosto do povo, né? De estar com o povo. Eu gosto de estar envolvido com as pessoas, com o ser humano. Então, é ouvir, é orar, é visitar. Mas me atrai também a libertação, né? Ah, legal. Que é uma eu ia entrar nesse ponto aí contigo. A questão evangelística eu percebo nisso, né? Mas eu percebi outras coisas. Só para o pessoal entender, você está com nós aqui faz quanto tempo? 4 meses. 4 meses, né? E eu até cheguei a comentar com os outros pastores, eu falei, tem um chamado muito forte de libertação, né? Na questão de quando você vai pôr a mão, acontece alguma coisa, né? Ali, eu ia entrar nesse ponto, na questão de libertação. É algo que você já exercia, tinha um trabalho com libertação, algo do tipo, ou é algo que você percebe que está crescendo e Deus está te conduzindo a isso? Não, assim, eu já estudei, né, essa área, porque me atraía. Lá atrás, quando era jovem ainda, né, me atraía. E aí eu comecei a estudar, ir atrás, livro em cima de livro, estudando, né, buscando. E eu fui aprendendo. E aí eu comecei esse trabalho ali em Batatais, de libertação. Então, fiz muitas já libertações, assim, quebra de maldição, né, as renúncias ali, eu fiz esse trabalho. Aí depois, quando eu fui para a Fonte da Vida, eu lá em Araraquara, quando eu estava lá em Araraquara, eu desenvolvi um trabalho lá. Assim, tipo assim, eu montei uma equipe de pastores, né, que estavam comigo de intercessão, e nós começamos a fazer trabalhos assim em igrejas da Fonte da Vida. Tipo assim, eu estava em Araraquara, aí tinha algumas igrejas que estavam debaixo do nosso ministério ali, debaixo da minha coordenação. Então, tinha Severine aqui, perto de Olímpia, Monte Azul Paulista, tinha Matão, tinha Américo Brasiliense. Então, nós começamos a fazer trabalho nessas igrejas. Então, a gente ia um final de semana lá e fazia um trabalho com a igreja de libertação, né? Trazia uma mensagem ali e fazia as renúncias. Então, era um trabalho mesmo, aquele... um trabalho muito forte. Então, e você chegou a pegar a situação que te deu trabalho? Vixe, questão de libertação? Muitas experiências bonitas, assim, sabe? Uma vez nós pegamos uma lá em Araraquara, de uma mulher, quando ela foi para a igreja, ela tinha sido de uma igreja evangélica, né? Quando ela foi para a nossa igreja lá, anteriormente, antes dessa igreja que ela foi, ela tinha sido mãe de santo e a filha dela é filha de santo. Então, estavam as duas lá na igreja. Só que elas não tinham feito libertação nenhuma, já tinham sido batizadas nas águas. Estava congregando lá. Isso, mas não tinha ainda feito nada. E a filha dela, a filha dela estava com câncer no útero. Né? E aí a gente estava orando um dia lá, um outro pastor que estava comigo lá também. Deus mostrou que, na verdade, não era um câncer, né? Era uma doença que o Exu Caveira tinha colocado nela. Era algo espiritual. Era algo espiritual. Aí nós pegamos e fomos fazer a libertação com ela. Assim que nós acabamos de fazer a libertação, nós mandamos ela ir no médico fazer exame. Não tinha mais nada. Sumiu.
Né? Então, aí ali no trabalho que a gente fez, ele falou o que ele fez, tudo certinho. Ela chegou a ficar possessa ficou e possessa. Ele começou a falar ali que foi Isso. ele que tinha colocado nela. Ele falou assim, ó, foi feito um trabalho assim, assim, né? E essa pessoa usou o meu punhal para fazer um trabalho assim, assim. Então, eu entrei com a doença. Olha só. Para matar ela, entendeu? Ela foi oferecida, então eu entrei com a doença. Então, assim, aí se você vê ela contar lá, e é interessante que a libertação dessa menina, da filha de santo, né? Que foi ela que estava com câncer. A mãe era mãe de santo, e tinha ela que era filha de santo, que é aquela que fica... alimentando os santos. Faz a preparação ali, faz o trabalho ali dentro. E alimenta os santos lá, põe as oferendas, né? E aí ela contou pra gente as experiências dela lá, né? E como que o inimigo agia na vida dela, né? E aí como que a doença entrou. E aí a gente orou, quebrou aquilo ali, o demônio foi embora. E ela foi liberta daquele mal, né? Nunca mais voltou aquela doença. Eu falo que o trabalho de libertação é muito importante dentro da igreja, né? Muito importante. E você chegou assim passar, você mexeu com libertação, com certeza, né? Você chegou a lidar com retaliação assim do inimigo por conta de um processo assim? Tem alguma coisa assim que você pode falar pra gente? Porque as pessoas não entendem isso, né? A gente tá num campo de batalha, a gente tá numa guerra, né? E mexer com o inimigo a gente sabe, né? O inimigo vai ficar furioso, vai querer trazer as retaliações. Teve algo parecido contigo? Assim, teve muitas coisas, né? Mas a questão essa área, eu falo assim, que eu amadureci muito, né, com o tempo, mas essa área, a gente era muito imaturo também. Muito imaturo na época, né? Assim, vai conhecendo na prática, né? Vai conhecendo na prática. Então, a gente apanha muito, né? Sim. Porque a gente tem que ter uma vida no altar constante, né? De consagração. De consagração, uma vida sacerdotal mesmo, né? Que o fogo não pode apagar, né? Não pode faltar óleo, que senão o inimigo vem e arrebenta com a gente, né? Sim. Então, assim, eu já passei algumas perseguição, né? Eu lembro uma vez que eu estava passando num lugar assim, e de repente, do nada, assim, eu estava chegando em casa, do nada eu olho para trás, um cachorro dessa altura, assim, preto. Ele apareceu do nada. E ele arreganhou os dentes, assim, veio com tudo para me pegar na perna. Do nada, ele apareceu, virou uma esquina e veio com tudo. Eu falei, te repreendo, Satanás. Ele deu aquele grito assim, aquele grito de cachorro latido assim, saiu correndo. Ele estava endemoniado, o diabo entrou nele para me pegar. Eu passei por algo parecido. Para me pegar, para me morder, entendeu? E aí, então, esse tipo de coisa às vezes acontecia, né? E aquela coisa, né? Lidar com libertação, a gente acha que só a questão que nem nesse caso, né? Do demônio vir, usar um cachorro, né? Porque as pessoas pegam e falam assim, acontece, olha, é claro, né? A Bíblia fala na questão ali de Jesus, quando ele expulsa o demônio do Gadareno ali, né? Eles vão tudo pros porcos, né? Então os demônios entram, né? Mas o interessante é que o inimigo não faz só isso, ele cria situações, né? Meu Deus. Situações no trabalho, situações dentro da igreja, Isso. questão de retaliação de enfermidades, né? De às vezes a gente sentir alguma coisa no nosso corpo, ou ficar doente por conta dessa... Eu acho que isso é importante falar. Por isso que é importante a questão da consagração, né? A gente se preparar antes e o depois, né? E outro também, tem uma coisa, essa área eu não aconselho ninguém a entrar sem realmente entender o que é consagração. E tá? Por quê? Porque é uma área assim que o inimigo ele sempre vai olhar aonde você tem uma fraqueza. Exato. É naquela fraqueza sua. Naquela fraqueza, se você realmente não foi liberto, você vai retornar tudo aquilo de novo. Eu conheço pessoas nessa área que trabalham nessa área, hoje está no mundo de novo,
pior do que estava antes. E bate em cima das mesmas áreas, né? Das tipo, mesmas áreas. Uma pouca pessoa tinha problema com bebida, ele vai atingir ali. Problema ali. Com droga, vai atingir ali, né? Vai voltar Questão na área sexual, vai atingir naquela área. Vai voltar naquela área. Então, é uma área que é mais profundo isso. A pessoa que vai mexer nessa área, por isso que eu até conversei com o pastor Jefferson, né? A gente acompanha lá o apóstolo Éder, porque o objetivo dele não é a igreja, o objetivo dele é realmente as pessoas que trabalham nessa área, de edificar essas pessoas. Auxiliar elas. Mostrar a respeito do tempo, né? Porque existe um tempo onde o inimigo trabalha de uma forma, existe uma outra estação de tempo que ele trabalha de outra forma. Exatamente. Então, essa questão da atmosfera, né? A ação no mundo espiritual, a atmosfera, o momento, as influências, as frequências que o inimigo lança na mente das pessoas, nas emoções, né? Esses dias eu estava até brincando com a minha esposa lá, né? Eu estava falando para ela, olha como é que a atmosfera mudou. Eu falei para ela, hoje, falei para ela, você percebeu que os filmes mudaram? A gente começa a perceber isso. Eu falei, por quê? Os filmes agora estão falando muito sobre água. Você percebeu? Verdade. É verdade. Né? Entrou aquele filme lá do como é que chama lá? Gente, lançou agora lá fugiu agora o nome do filme. Eles colocaram o filme agora nas águas, para entrar nas águas. Aquele... Tem a questão do Aquaman lá, né? Também. Tem o Aquaman, tem o... esqueci o nome. Agora me fugiu o nome, também eu sei o que você está falando. Você sabe o que é. Então, tem uns filmes agora que estão pendendo para esse lado. Mas aí, esses dias eu estava vendo uma ministração, que eu achei interessante, né? A água, essa questão das águas, se você... Existe um som, eu estava falando sobre o som agora mesmo aqui. Se você entrar na água, você não ouve o som. Verdade. Não é verdade? Então, a atmosfera está mudando para esse sistema da água. Por quê? Para tampar o som. Que som? Esse som que é o som dos últimos dias. É o som da volta de Jesus. Entendeu? Eu acho que eu assisti um filme recente também da Marvel, acho que é o Pantera Negra. Isso. Que é esse que você está falando, esse né? também. Que aí a guerra agora entre eles ali é com outro adversário, e esse adversário ele é mais forte, e ele age nas águas, né? Ele tem todo o controle por baixo. Exatamente. Então, eu estou dando essa pontinha aqui só para a gente entender que é muito complexo esse negócio do mundo espiritual. Então, a pessoa que vai trabalhar nessa área... E as pessoas acham, de repente acham que é uma bobeira, né? A gente tá falando esse tipo de coisa. Mas tem, né? Tem a questão, por exemplo, de um tempo trabalha nos ares, né? Outro tempo trabalha nas águas, né? Isso. E isso tudo tem uma resposta ali também. Esses filmes têm muita coisa místico ali, embutido ali no meio, né? Como se fosse uma mensagem sendo passada, né? Exatamente. E se as pessoas não discernirem, vai achar que é um filme normal. E o reino de Deus, ele anda pelo som, né? O som que o chamado vai ser o som do chofar, né? Da trombeta, que vai chamar os seus filhos, né? A igreja. Proclamando, né? Então, tudo a palavra profética, né? É tudo som, né? Então, tem tudo a ver. E a gente, eu estou falando isso, pastor Alexandre, só para a gente entender que é muito complexo o mundo espiritual. Se a pessoa não entender e ela quiser entrar, começar a mexer com isso daí... Sem ter o conhecimento, né? Porque eu tenho ensinado meus discípulos que conhecimento é autoridade, né? Quando eu conheço a palavra de Deus, eu tenho autoridade para lidar com o inimigo. Porque a Bíblia fala assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você resiste na palavra. Jesus existiu ali no deserto, ali, usando a palavra, e o inimigo, ele fez o que fez, mostrando todo o seu poder, transportando Jesus de um lado para o outro, né? Jesus existiu ali a ele e ele fugiu. A questão da autoridade está ligada ao conhecimento, né? Você ter um conhecimento sobre o mundo espiritual. Por exemplo, eu já cheguei a lidar com situações onde eu cheguei no lugar que me mandaram me chamar, né? Eu cheguei, a pessoa estava possessa e estava dando muito trabalho. Na hora que eu cheguei, a pessoa se levantou, a pessoa estava endemoniada ali, andando no chão que nem cobra, né? A pessoa se levantou, sentou na cadeira, cruzou as pernas, né? O demônio que estava nela. Ele olhou para mim e falou assim, eu não vou sair dela.
Mas ele já me conhecia, né? Uhum. E ali eu entendi o que eu tinha que fazer, né? Que tinha algo que estava na mão dele, eu precisava tirar isso, né? Decretos ali, de repente situações que foram feitas contra aquela pessoa, né? E eu lembro que de início logo eu perguntei, falei, por que você não vai sair? Falou, porque foi feito um trabalho lá no cemitério tal, com isso, aquilo, outro tal. Foi feito e eu tô aqui por conta disso, eu não vou sair. E eu lembro que eu orei e falei assim, então tá bom. Eu falei, Deus, envia um anjo lá agora e vai destruindo esse trabalho agora. Não onde tiver, vai derramando o teu fogo. E ele já começou a ficar perturbado ali e eu consegui ter entrada, porque o demônio não queria sair da pessoa. Aí a pessoa veio, né, ficou lúcida, eu conversei. A pessoa começou a mentir, né, tentando esconder uma situação. Ela já começou a engrossar a voz. Ele falou, ele tá voltando. Ele voltou rindo e falando, tá vendo? Ela é minha cavala. Ela tá mentindo. E eu falei, sai dela de novo agora. Vou voltar a conversar com ela. E ele saiu. Na hora que eu consegui identificar tudo e fazer ela cancelar, porque as pessoas não entendem, né? A questão que tem o poder de quando você renuncia, né? E ela renunciou todos esses demônios, tudo que ela também tinha feito, os pecados dela, ela foi liberta, né? Então, a questão de você ter o conhecimento sobre o mundo espiritual, saber lidar com isso é muito importante, né? E tem as estratégias também, né? Você tem que ter tem que ter uns princípios que você tem que seguir, né? Porque, por exemplo, você não pode assumir, ir atrás de uma situação dessa sozinho, você tem que ter uma cobertura espiritual, né? Que é a intercessão, que é muito importante. Uma pessoa, geralmente, quando a gente vai convidado por alguém, você não vai sozinho, não pode ir sozinho, né? A própria Jesus disse, né? Que a gente não poderia andar sozinho, né? Eu lembro de uma situação de pessoas assim que visitavam presídios, né? E você está entrando num território do inimigo, né? Porque ali é como se fosse assim, uma sentença que o inimigo conseguiu arrastar e prender aquelas pessoas todas ali, né? Todas elas têm uma história, tem a questão do propósito, né? Que o inimigo consegue distorcer e levar elas para um outro caminho. Então você está pisando mesmo dentro de um terreno ali que é do inimigo. E eu lembro de pessoas que visitavam constantemente, faziam obras missionárias ali dentro, né, pregando a palavra. E eu lembro que de uma pessoa que eu sempre alertava, eu virava para ele e falava assim, ó, cuidado, esse ministério, ele é lindo, mas você precisa de uma preparação, você precisa ter intercessão, você precisa ter intercessores que te cobrem de oração, você precisa ter o teu tempo de oração, o teu tempo de intercessão. E mais que eu falava, foi tocando, né? E chegou um momento que o inimigo deu uma rasteira, destruiu com a vida dele, destruiu com a família dele, destruiu com as finanças dele. E é que nem você disse, né? O inimigo voltou a pegar ele na onde ele tinha problema, se tornou uma pessoa assim, que se perdeu nas drogas. E tá aí, né? Pela misericórdia de Deus ainda tá vivo. Mas eu falo quanto que é difícil, né? Se você não tiver uma estrutura ali espiritual, pessoas que você tem uma cobertura, pessoas que te guardam debaixo de uma intercessão, que oram pela tua vida, pisar em ovos, né? A pessoa entrar e ficar na inocência e achar que não tem uma retaliação, que o inimigo não vai atacar. O bispo Zezinho mesmo, uma vez ele me orientou. Né? Uma vez eu estava lá em Patrocínio, andando lá na rua, aí uma pessoa saiu na janela lá, falou assim, ô Francisco, não era pastor, ô Francisco, você não pode orar para minha nora? Ela não está bem. E eu estava sozinho, era solteiro, andando sozinho na rua. Aí eu falei assim, eu oro, né? Aí entrei lá na casa dela e fui orar. Cheguei lá, a pessoa estava deitada. Eu contei isso aqui agora. Que dia que foi que eu preguei aqui? Na segunda. Ela estava deitada na cama com uma pessoa doente. Na hora que eu entrei assim, na porta do quarto com a sogra dela, ela deu aquele rosnado, né? O que você veio fazer aqui? Já era o inimigo ali. Era o inimigo já. Ela estava possessa. E ela quebrou o quarto inteirinho. E eu segurando na cabeça dela, rodei o quarto inteirinho com ela. Com ela ali? Quebrou tudo. Aí eu perguntei para a sogra dela, expulsei o demônio lá e tal, né? Perguntei, conversando, a sogra dela falou, tudo que tem nesse quarto aqui é consagrado. Olha só.
Ela levava... Por isso que ele teve autoridade para quebrar tudo. Quebrou tudo. Eram coisas que, de repente, ela comprava ou alguém mandava por ela e ela colocava ali que era consagrado. Exatamente. E para piorar, pastor Alexandre, na hora que eu acabei de orar por ela, chegou um rapaz lá na casa. Bateu lá, entrou, chegou, era o cunhado dela, que era pai de santo. O inimigo armou toda aquela situação para me envergonhar ali, sabe? Uhum. E eu orei, repreendi, a situação foi resolvida. Depois eu fui contar para o bispo Zezinho, o bispo Zezinho, você não pode fazer isso. Quando você... mas a mulher me chamou. Não, mas mesmo assim, fala assim, ó, daqui a pouco eu venho aqui, eu vou chamar mais um irmão. Mais um. Nunca faça isso. Por quê? Porque você precisa de uma cobertura. Você precisa de uma pessoa. E tem uma testemunha, né, também, né? Caso alguém te acuse de alguma coisa, a Bíblia fala, né? Aconteça alguma coisa. Até pra gente falar ou pra se proteger, tem que ter uma testemunha junto com a gente, né? É aquela coisa, a questão da... É melhor ser dois do que ser um, né? Tem a questão também, por exemplo, da testemunha, que a Bíblia fala, mesmo que você viu, é bom ter uma outra testemunha junto contigo, né? Quando você leva a sua testemunha e ter alguém também para te respaldar, porque numa aí a pessoa poderia ter falado, não, ele que entrou aqui quebrou tudo. E ficar, né? Vamos pegar o lado mais simples aí, de repente denunciar. O inimigo, ele é astuto, ele vai fazer de tudo, né, para poder envergonhar a gente, criar uma situação. É um trabalho muito, assim, muito delicado, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o inimigo, ele não quer ele não quer perder a guerra, né? Então ele vai usar tudo quanto é artifício para poder... O que ele tem na mão, ele vai querer usar. Né? Até usar. O que ele não tem, né? Porque às vezes ele vai usar a mentira para você acreditar naquilo. A respeito de sonhos, assim, você tem sonhos assim que você pretende realizar? De projeção, assim? Tanto de projeção quanto ministerial, tanto sonhos pessoais teu. Pastor Alexandre, eu tenho sim. Porque a gente que tem o reino de Deus assim, aceso dentro da gente, eu tenho sonho de crescer, né? De ajudar mais pessoas. Na obra, né? Ajudar mais pessoas. Eu não vejo nem idade. Né? Eu tô com 56 anos, para mim eu tô com 20. Na minha cabeça, aqui no meu coração, tô com 20 anos. Então eu quero ir embora, romper, crescer. A minha esposa também tem a mesma coisa, o sonho dela de ajudar pessoas, né? Ela já trabalha nessa área, ajudando pessoas. E eu tenho esse sonho, quero crescer. Eu até falei com o pastor Jefferson, pastor Jefferson, estou aí. À disposição. À disposição, né? E, assim, eu sou meio devagar, eu falei para ele. Até eu adaptar, assim, eu vou meio devagar. Mas, só que esse é o que está dentro de mim, né? Não tem como. E eu tenho esse sonho. Eu tenho sonho... eu falo para minha esposa dá uma entortada, assim. Eu tenho... lá em Araraquara mesmo, eu deixei lá, né? A igreja lá. Para a fonte da vida. Mas tem muitas pessoas lá que saíram da igreja porque a gente saiu. Entendi. Que hoje não estão ligadas a ninguém. Não estão ligadas a ninguém, vai numa igreja um dia, depois não vai mais, vai na outra. E pessoas que ligam para a gente, pedindo, ou ora por mim. E você vê que a pessoa está sozinha lá. Entendeu? Então eu tinha esse desejo. Né? Agora, a gente quer andar debaixo da... E em concordância também. Igual o pastor lá da África falou, a gente tem que andar debaixo da nuvem, né? Da nuvem, da glória de Deus, para ver onde que Deus quer. Mas está sendo uma bênção você aqui com a gente. Você falou da questão, na hora que você começou a falar da família, você perdeu, né, a tua família. Hoje você tem a gente está aqui para ser tua família. Amém. Você tem sido uma bênção aqui com a gente. Amém. E o pessoal gosta muito de vocês. A respeito de avivamento, você crê no avivamento? Opa, creio. Você crê em algo mais intenso? Você gosta dessa área? Gosto. Eu tenho assim, a visão, o avivamento, hoje, eu tenho assim, eu creio no avivamento, mas eu tenho uma visão desse avivamento pessoal. Começar no interior da pessoa ali. Através da gente. Através da gente. As pessoas iam acendendo, né? Acendendo. Porque eu já vi muito a pessoa esperar um movimento, vir assim, arrastar todo mundo. Não,
eu tenho um desejo de ver esse avivamento dentro da pessoa. É aquela questão que o Jairo falou, o pastor Jairo, né? Ele falou assim, todas as épocas que houve uma explosão de avivamento, não foi todos que se converteram, né? Não. E começou por pessoas, né? Que estavam buscando sozinhos, que oraram, né? Isso. Começou, foi algo que primeiro Deus avivou aquela pessoa e depois foi avivando o resto, né? Eu tenho essa visão e eu tenho esse desejo, né? E eu tenho algo forte dentro de mim, que eu quero ver as pessoas vencendo, né? Então, eu tenho pregado em cima disso, sempre. Segunda-feira que eu estava pregando, eu estava falando... lá, eu falei num texto lá em Lucas 24, que fala que Jesus fala assim, ó, subi a Jerusalém e ficai lá até que sejais revestidos do poder de Deus. Então, eu falei assim, gente, o poder de Deus, ele mandou subir para Jerusalém. Eu estava dizendo isso. E essa Jerusalém hoje é Brodowski. Essa Jerusalém hoje é a comunidade metodista. Essa Jerusalém, a Jerusalém era onde acontecia tudo, e aqui acontece tudo. Então você está no lugar certo, né? E ele diz, e vocês serão revestidos do poder de Deus. Para que esse poder de Deus? Para você vencer, você tem que vencer, porque senão o evangelho não tem sentido. Verdade. Tem que vencer. Você tem que vencer em todas as áreas. A coisa tem que funcionar. Esse negócio da pessoa ficar... pastor, mas está difícil, não sei o quê. Não, tem que... Olha, se ele liberou, lá a Bíblia fala, né? Vocês receberão poder. O poder de Deus. Para que esse poder? Para fazer a diferença nessa terra, né? Então, eu creio que esse poder está disponível, então tem que acontecer. Então, eu acredito nesse avivamento. Ele acontecer, tem que acontecer na vida da pessoa. A pessoa tem que fazer a diferença lá na casa dela, no trabalho, né? Na faculdade, onde ela for, tem que fazer a diferença. Esse desejo ardente que eu tenho é isso. Né? E hoje a gente tem presenciado, né, jovens que estão vindo cheios uma sede, né, de se encher da presença de Deus, de buscar. A gente tem visto cultos, né, onde a gente... Nossa, que benção. Aquele derramar de Deus, assim, porque as pessoas têm se entregado, né? Eu tenho insistido muito nessa tecla, né, da pessoa se colocar à disposição para que o Espírito Santo derrame, né? Porque às vezes a gente faz o apelo... Eu peguei uma época onde você fazia o apelo, era assim, as pessoas que vinham eram muito poucas, né? E hoje você faz um apelo, a igreja está sedenta, né? De querer receber de Deus, de ficar na presença de Deus, dependendo da hora, do momento, e se entregar na presença dele, né? Isso é muito bom. Mas aqui, pastor Alexandre, tem uma herança aqui, né? Muito forte. Esse tempo atrás eu vi o pastor Xande pregando aqui, e eu vi uma mensagem dele no domingo que ele pregou. Eu acho que esse dia você não estava aqui. Não, acho que não. Ele pregou e ele falou para a pastora Janete. Falou, pastora Janete, e o pastor Jefferson também não estava. Fala para o pastor Jefferson. Ele falou assim, vocês fizeram aniversário de 40 anos. De ministério. De ministério. E aí ele comparou esses 40 anos com os 40 anos do povo de Israel no deserto. No deserto. Então, houve um preço pago durante esse tempo. Então, agora é tempo de colher, de desfrutar da terra. Da terra boa. Da terra momento boa, bom. De momento bom. Então, eu creio que... Verdade, hein? Então, eu creio que há uma atmosfera aqui nesse lugar. Por isso que eu não estou falando, não estou jogando confete. Eu estou falando a realidade. É um lugar que é um centro de obras que Deus levantou. E muitos anos isso aqui foi gerado. Não é hoje, amanhã, de ontem para cá. Isso aqui há muito tempo está sendo gerado. Então, hoje tem uma atmosfera aqui. Essa atmosfera ela vai explodir para essa região, para o Brasil, para o mundo, né? Amém. Vai mandar missionários para o mundo inteiro aí, através desse ministério aqui. Por quê? Porque está sendo gerada essa atmosfera. Ontem eu estava ali no culto, que as crianças... que as meninas ali de 10, 12, 13 anos ali... Se derramando ali, né? De Deus. Aquilo ali é para mudar o mundo, né? Ontem eu estava orando para um rapaz também, um jovem. Deus me deu uma visão dele. Eu vi ele com uma Bíblia grande assim, ó, na mão.
sabe? Pregando naquelas montanhas, igual lá no Nepal, sabe? Pregando, e ele com a Bíblia assim, pregando o evangelho para aquelas pessoas. Na hora que eu comecei a orar por ele, me veio isso na minha mente. Aí eu falei para ele, meu irmão, se posiciona, Deus vai te levantar. E o interessante é que hoje você está falando tudo isso, eu estou ligando os pontos aqui, né? Hoje a gente tem a questão da MG, né? Que é alianças, não é uma organização, né? É uma aliança de igrejas que investem na MG, né? E envia missionários para ajuda em outros países. E hoje está muito fácil, né? Está muito propício, né? Porque, tipo assim, você fala, eu quero ir... A MG vai te enviar, vai te colocar, né? E hoje tá no Nepal, Turquia, tá em vários lugares aí, né? Na África. Eu falo assim, você quer ir? Né? E isso queimando no coração, eu penso da mesma maneira. Que aqui é muito profético, né? Esse lugar vai enviar muitas pessoas para as nações para poder semear aquilo que Deus ele quer fazer, o que ele quer derramar, né? Isso Tá aí, tá brotando. Esse avivamento tá... A água está começando a ferver, assim, né? Está começando a ferver. Daqui a pouco vai... Amém. Em nome de Jesus. Ô, Francisco, eu queria te agradecer pela tua presença aqui. Pessoal, eu queria te trazer para as pessoas conhecerem um pouco da tua história, saber quem você é, né? As pessoas gostam demais de você, também não estou aqui puxando... gostam demais de você, veem você como uma pessoa muito simples, muito amigo, né, das pessoas. E eu achei interessante trazer você para te apresentar para a igreja também, né? A igreja conhecer o teu ministério, o teu trabalho. Mas antes da gente encerrar, deixa uma mensagem para quem está em casa, tá nos ouvindo, de repente, de tudo que a gente falou aqui, ou algo que você sente que Deus está dirigindo para algo. Deixa aqui uma mensagem para quem está em casa. Ah, tá. Não, assim, o desejo meu, né, é que você... Nós estávamos falando aqui com o pastor Alexandre, né? Que você siga o som da voz do Senhor. O Senhor está falando. Há uma voz profética para esses dias. Então, siga essa voz, porque Deus vai te levar no melhor para a sua vida, para a sua família, para a sua história, né? Porque existem outros sons, o som que nos leva para trás, que é olhar o passado, as derrotas, os fracassos, as decepções, as perdas. Eu tinha todo motivo do mundo para ficar olhando para trás, porque eu perdi toda a minha família, né? Só sobrou eu, assim, a família dos meus pais, né? Agora, só que como eu olhei para frente, como eu olhei para a palavra profética, hoje eu tenho uma família linda, minha esposa, meus filhos, e eu tenho essa família maravilhosa aqui em Brodowski hoje, né? Amém. Que me receberam com muito amor, com muito carinho, e Deus vai me dar outras famílias ainda maiores ainda, porque a palavra profética continua, né? Eu estou olhando para frente, então Deus fala para você, olha para frente, né? Não olha para os lados, não olha para trás, porque aquilo que já passou, já passou. Amém, pastor? Pastor, muito obrigado mais uma vez, tá? Pessoal, a gente queria encerrar esse podcast, mas se você ainda não deixou o teu like, seu comentário, deixa no vídeo, que é muito importante. E compartilha esse vídeo, né? Para o máximo de pessoas que você conseguir. De repente, você ouvindo esse podcast, o Espírito Santo te direcionou a alguém que tem uma história parecida com o Francisco, que ele venceu na vida, né? Momentos que ele passou também, que vai ajudar muito o testemunho dele, esse podcast aqui vai ajudar muito a testificar na vida dessas pessoas. Então, que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, em nome de Jesus.